presidente Jair Bolsonaro criou o Conselho da Amazônia e uma Força Nacional Ambiental para a proteção da região amazônica. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse: "Determinei a criação do Conselho da Amazônia a ser coordenado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, utilizando sua própria estrutura e que terá por objetivo coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia." Dentre outras medidas determinadas, está também a criação de uma Força Nacional Ambiental, à semelhança da Força Nacional de Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia. O general Mourão, pelas redes sociais, afirmou: "Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a confiança em mim depositada ao incumbir-me da coordenação do Conselho da Amazônia, criado para integrar as ações dos ministérios em prol da proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. A selva nos une e a Amazônia nos pertence." O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou: "A Força Nacional de Segurança Pública foi criada há 15 anos para atender principalmente emergências de segurança. Funciona muito bem. A decisão do presidente Jair Bolsonaro da criação de uma Força Nacional Ambiental vem em boa hora para enfrentar os desafios na preservação da Amazônia. Poderia ser formada não só por agentes policiais da área de proteção do meio ambiente, mas também por fiscais administrativos das agências federais, estaduais e municipais do meio ambiente. Uma força especial para auxiliar os estados e para atender urgências." O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou como será a estrutura da Força Nacional Ambiental. Assista. Como é que funciona a Força Nacional? Ela requisita e traz policiais de outros órgãos, de outros estados e outras regiões para atuar em situações específicas. Qual é a proposta agora determinada pelo presidente? Que se faça algo análogo a isso na área ambiental. Portanto, a agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é que é a necessidade, qual é que é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. O ministro Ricardo Salles concedeu uma coletiva sobre o assunto. Assista. Bem, acho que vocês preferem em pé? Não, pode sentar. Tudo bem? Você tá bom? Tudo bem? Você tá bom? Tudo bem? Bom, senhores, boa tarde. O presidente Bolsonaro hoje, durante a reunião de ministros, nós debatemos as questões relativas à Amazônia, os desafios que cada um dos ministérios tem em avançar com as políticas respectivas de cada uma das pastas. Isso inclui, claro, o Ministério do Meio Ambiente, mas não apenas, a parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Agricultura, com a parte da regularização fundiária, enfim, diversos temas que são transversais à agenda de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Com isso, entendemos na reunião de hoje que seria importante essa ação coordenada. O presidente Bolsonaro tomou a frente desse tema, decidiu criar esse Conselho da Amazônia, a ser presidido pelo vice-presidente Mourão, que conhece bem a Amazônia, serviu na Amazônia, tem uma dimensão muito boa dos problemas que lá existem e, com isso, através da presidência deste Conselho da Amazônia, fará a coordenação entre todos os ministérios cujas ações são importantes para a região. Junto com a decisão de criação do Conselho da Amazônia ser presidida pelo vice-presidente da República, o presidente também decidiu criar a Força Nacional Ambiental, inspirada na Força Nacional de Segurança Pública. Será desenhado um modelo de funcionamento, o volume de efetivo que será utilizado, recursos para essas diárias, investimentos, transporte, enfim, todo um trabalho que o presidente determinou para que haja um efetivo grande ao combate ao desmatamento ilegal e às ações ilegais na região. Portanto, avança-se aqui com uma resposta efetiva a esses desafios, tem a dimensão econômica,
com a parte de desenvolvimento da agenda da bioeconomia, que nós já desde o final do ano passado já temos trabalhado em parceria com o Ministério da Economia, com os estados, enfim, com outros órgãos, para colocar de pé finalmente no Brasil essa agenda da bioeconomia, da valorização dos ativos da floresta, da parte não só cosméticos, indústria farmacêutica, alimentos, enfim, tudo aquilo que diz respeito às cadeias produtivas dos produtos da Amazônia. A regularização fundiária, que tem a ver com o Ministério da Agricultura, também passa, portanto, dentre outros temas, a coordenação sob a presidência do presidente Mourão. Pagamento pelos serviços ambientais, tema importantíssimo para valorizar quem preserva a floresta, para quem conserva o meio ambiente. Então, também o alinhamento dessas questões de pagamento por serviços ambientais, os recursos necessários para isso, inclusive de origem internacional. A parte do zoneamento econômico-ecológico, que é um pleito já antigo dos governadores dos estados da Amazônia, também ajudarmos, portanto, a concretizar essa agenda do zoneamento econômico-ecológico para toda a Amazônia. Então, junto com toda essa parte, regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, pagamento de serviços ambientais, bioeconomia e o pilar da fiscalização, comando e controle, que agrega agora o que o presidente determinou, que é a Força Nacional Ambiental. Então, essa foi a decisão do presidente da República, acompanhado pela totalidade dos seus ministros e pelo vice-presidente da República também. Ministro, sobre essa Força Nacional Ambiental, o senhor disse que ela vai funcionar nos moldes da Força Nacional de Segurança. Então, vão ser, por exemplo, integrantes da Polícia do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Eu pergunto isso para o senhor porque a Amazônia é um lugar muito complicado para se atuar. Então, precisa de um treinamento muito específico. Ou deve ser na totalidade, por exemplo, Polícia Ambiental, que já tem um certo know-how. Isso. A partir de agora, com a decisão do presidente, nós vamos desenhar qual é o potencial efetivo que cada estado do Brasil tem a oferecer. Claro que com as especificidades de cada corpo, de cada tropa. Claro, e como você colocou bem, os estados da Amazônia têm já um conhecimento da região maior, mas isso não impede em absoluto que nós tenhamos um efetivo vindo de outras regiões e que, uma vez treinados para esse desempenho, até porque já tem a sua função de poder de polícia no seu treinamento, que agreguem a essa força. Mas, ministro, só para ficar claro, eles serão integrantes das polícias militares ou eles serão integrantes, por exemplo, dos órgãos de proteção ambiental do Estado? Pois é, a ideia é que nós tenhamos as duas coisas, órgãos ambientais e efetivos de órgãos ambientais que queiram e que possam, à luz do que haja de disponibilidade de estrutura, e policiais militares, enfim, os corpos de segurança especializados na área florestal ambiental nos estados, poderem participar também. Por que não foi aproveitado esses órgãos que já existem hoje? Por exemplo, o órgão que controla as queimadas. Vai ser criada uma nova estrutura? Não. A estrutura que será usada para a coordenação no Conselho é a estrutura do gabinete do vice-presidente da República, que se dedicará a isso. Eu tenho certeza que fará um grande trabalho. E com relação à Força Nacional de Segurança, aí agora se fará um desenho do que é a melhor estrutura para isso e a disponibilidade. Agora precisamos aguardar o desenho. Qual o prazo para o início da ação dessa força? Olha, tão logo esteja desenhado o modelo, nós não temos um prazo definido ainda, mas será feito no mais curto possível, né? Os estados já têm as suas forças, claro, todas conhecidas, o efetivo. O governo federal, por outro lado, tem já uma estratégia de ação que já vem dos nossos planos, dos órgãos federais. Os estados também têm planejamentos. É importante lembrar que o governo federal, no ano passado, no final do ano passado, transferiu para os estados cerca de 430 milhões de reais, fruto do fundo da recuperação da Lava Jato Petrobras, e recurso esse que os estados deverão usar obrigatoriamente, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, para a preservação da região. Então já há recursos suficientes vindo dessa origem, mas os recursos federais nós entendemos que é um pacote bastante consistente. Então esse plano de ação, de combate, tem até um nome de prevenção e controle de desmatamento, ele vai ser incorporado
Sim, o plano, nós temos agora o Plano Nacional de Combate... Não, o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal será implementado junto com essa estratégia da Força Nacional Ambiental e também do Conselho, agora sob a presidência do presidente Mourão, que será, tenho certeza, de sucesso. Nós somamos, vamos agregando aí cada vez mais esforços para responder a esses desafios. Mas qual vai ser o papel do IBAMA nessa estrutura toda, nesse plano, e o senhor, a secretaria que o senhor pretende criar, a Secretaria de Amazônia? Vamos lá, o IBAMA já tem as suas equipes na região, já conhece, já tem uma estratégia, o ICMBio a mesma coisa, agrega-se a isso, portanto, essa Força Nacional Ambiental. Já também lá as polícias militares dos estados, que conhecem a região, que têm um conhecimento disso, quer dizer, esta coordenação sob agora a égide da Força Nacional Ambiental, com um efetivo muito maior, porque, como já dito, virão policiais de outras regiões do país e agentes ambientais também. Com isso, nós vamos dar bastante substância a essas atividades. Para além disso, a Secretaria da Amazônia, que aí já é no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, fica também junto com o Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente da República, coordenando, participando dessas ações. É importante ter um corpo técnico lá na Amazônia que conheça as oportunidades, que vá verificar em loco os desafios, as oportunidades, cada um dos aspectos que dizem respeito a essa estratégia. Estratégia essa, portanto, que se complementa. Conselho da Amazônia, Secretaria da Amazônia, Força Nacional Ambiental e todos esses recursos que vieram, quase de 500 milhões de reais, para os estados em razão da força-tarefa da Petrobras Lava Jato. A Secretaria já está criada? A Secretaria está sendo desenhada, inclusive com o efetivo que fará parte, isso ainda não está pronto, mas ela é muito bem complementada, quer dizer, tem total sinergia com a ideia, mais essa ideia do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Conselho da Amazônia. Por que foi preciso criar essa Força Nacional da Amazônia? Por que foi necessário? É necessário complementar os quadros. Então, você tem um efetivo, seja das polícias estaduais da região, tem um efetivo nosso, federal, tem o efetivo da Polícia Federal, mas é necessário ampliar esse volume de profissionais da área de segurança que se dedicam a essa atividade, já vindo com conhecimento, que é o caso justamente dos policiais que vêm de outras regiões. Ministro, você vai precisar de novo efetivo, enfim, se são novos profissionais, você já tem uma ideia o modelo, contratação de novos efetivos? Vamos dizer, não está claro isso. Vamos lá. Como é que funciona a Força Nacional? Ela requisita e traz policiais de outros órgãos, de outros estados, de outras regiões para atuar em situações específicas. Qual é a proposta agora determinada pelo presidente? Que se faça algo análogo a isso na área ambiental. Portanto, a agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é que é a necessidade, qual é que é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. Essa medida veio como resultado da GLO? Foi com base na GLO que o governo estudou isso? Outra coisa, a reunião ontem com a ONG Human Rights também ajudou em algum momento a desenvolver esse projeto? Terceira pergunta, a sociedade civil vai participar do conselho? Este é um conselho de ministros, portanto, dos temas relativos a cada uma das pastas. As reuniões que nós temos tido, não só de ontem, mas várias outras, trazem informações, dados e ideias importantes. Essa resposta de hoje foi o resultado de algo que vem sendo discutido com o presidente, desde que nós falamos já no final do ano passado da agenda do ambientalismo de resultado, que diz respeito àquelas os quatro pilares mais comando e controle, que é a regularização fundiária, como eu já disse, pagamento de serviços ambientais, zoneamento econômico-ecológico, a bioeconomia e a parte de fiscalização, comando e controle. Então isso vem desde o ano passado, amadurecendo. A criação da Secretaria da Amazônia é uma parte disso, Conselho da Amazônia outro, Força Nacional Ambiental, enfim, e os recursos, como eu disse no final do ano passado, num volume bastante significativo. Mas o resultado da GLO teve algum impacto nessa decisão? Pois é, a GLO foi uma boa experiência, sem precedentes no Brasil, o presidente tomou essa decisão no ano passado, deu muito resultado, tivemos uma redução substancial das queimadas e de crimes ambientais, inclusive queimadas essas que vieram para patamares os mais inferiores nos últimos 20 anos, naquele mês de setembro.
portanto deu resposta e foi uma experiência importante. A ideia que hoje se concretiza com a decisão do presidente da República também leva em consideração a experiência que ocorreu lá no ano passado, com a operação da GLO. Então tudo isso é um somatório de ideias e de testes e de operações que resultam numa boa política pública. Ministro, para esclarecer, todas as políticas do Conselho de Governo vão passar, todas as políticas para a Amazônia vão passar pelo Conselho? A discussão das políticas, a integração dessas ideias é importante, como são temas que envolvem mais de um ministério, a cada uma dessas ações, os temas estão espalhados em diversos ministérios. Então ter este Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente da República, com total apoio dos ministros, por determinação do presidente Bolsonaro, é um avanço muito importante. E nele vem toda essa experiência, como foi dito aqui, daquilo que foi feito ao longo do ano passado. Então tudo vai passar por lá, não é? Esperar alcançar com isso. São duas perguntas muito simples. Primeiro, o orçamento de 2020 já está aprovado. Minha pergunta é, de onde vai vir o recurso para essa Força Nacional? E a segunda é o seguinte, por que criar uma Força Nacional ambiental, em vez de, por exemplo, aumentar o efetivo do IBAMA ou ICMBio, que são funcionários... A Força Nacional, ela tem uma característica, primeiro da rápida mobilização que ela permite, trazendo quadros que já estão treinados, já têm o conhecimento das atividades policiais, do poder de polícia, portanto, é uma situação bastante distinta. Com relação ao orçamento, já há uma previsão do impacto orçamentário sendo estudada, não há o número ainda, mas ele será suportado pelo remanejamento de verbas que nós temos de acordo com a visão financeira, a visão econômica, que foi restabelecida pelo Ministério da Economia no ano passado. Portanto, há espaço orçamentário para isso e há uma estratégia que diz respeito à utilização daquela equipe que já é conhecida, que já tem treinamento, que já tem a visão de polícia e que dá uma resposta bastante imediata. Pessoal, obrigado. Para conseguir com isso, ministro, se reduzir alguma coisa, expectativa de tempo, pelo menos. Ministro, vamos aguardar agora, ao longo da próxima semana, haverão os estudos, a apresentação dos dados. Ministro, no cenário de restrição fiscal, os estados estão de acordo em ceder pessoal? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.